Olá, e a gente volta ao nosso estudo da Constituição, nossa, passada de olho na Constituição do Estado de Alagoas e agora falando das funções essenciais da Justiça. Como eu já disse a você, o Ministério Público foi muito bem analisado na lei orgânica, que, claro, reproduz o conteúdo constitucional, ok? Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma leitura, né? Faz lá mais uma leitura dos dispositivos constitucionais, mas o nosso foco aqui, é fazer a análise, a abordagem dos dispositivos constitucionais aplicados às demais funções essenciais, tá bom? À Justiça. Lembrando que cada uma dessas funções tem uma missão, tá bom? O MP vai defender a sociedade, você sabe disso, muito bem explicado, né? E aí vem aqui o conceito constitucional, que a gente já viu bem, os princípios, unidade, indivisibilidade, independência funcional, autonomia, institucional, autonomia funcional, administrativa, financeira, a proposta orçamentária que o próprio MP vai elaborar, é claro, A lei complementar que a gente já estudou, que é de iniciativa do PGJ, o chefe do MP estadual, e aí esse conteúdo a gente já estudou, tudo isso. A chefia do MP estadual, que é o PGJ, que é nomeado pelo governador, mediante integrantes da carreira indicados por eleição em lista tríplice, a gente viu todo esse procedimento, ok? Tudo isso a gente viu, ok? Tudo bom? Faça uma leitura, as garantias dos membros, inviolabilidade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento, que essa remoção e disponibilidade, aqui não fala de aposentadoria, mas o CNMP fala de aposentadoria, vai se observar aí não mais de 2/3, esse conteúdo é inconstitucional, e sim o quórum de maioria absoluta do órgão colegiado competente, Não é mais 2/3, é maioria absoluta, lembra disso, tá bom? E aí as vedações, muito parecidas com as da magistratura, que também a gente já viu. Essa ressalva não tem mais, Aqui da magistratura estava certinha, mas aqui está inconstitucional. Não pode, membro do MP, exercer atividade político-partidária. E não existe mais essa exceção, por conta da alteração constitucional produzida lá no capítulo da Constituição Federal, ok? Não tem mais essa exceção. Bom, e aí aqui nós temos as funções institucionais do Ministério Público, também nós já vimos, tá bom? E aqui os instrumentos de atuação, que ele vai poder instaurar procedimentos administrativos, vai expedir notificações, publicidade dos atos, isso a gente já analisou. Interessante o artigo 150, porque ele fala aqui do MP especial, assim como o artigo 130 da Constituição Federal. Lei complementar de iniciativa do MP especial, que oficia perante o Tribunal de Contas, vai dispor sobre a sua organização. O MP especial é o MP junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ele não é dotado de autonomia, ele integra o Tribunal de Contas a que pertence, ok? Bom, aplicando aos membros desse MP especial, no que couber, princípios, normas e garantias, direitos e vedações e vencimentos e vantagens e forma de investidura dos membros, no que couber, tá bom? Bom, dei uma pincelada no MP porque você já sabe muito de MP. Outra função essencial à jurisdição é a Advocacia Geral do Estado. Lembra? Cada função essencial à jurisdição tem a sua missão. Aqui é a defesa do Estado de Alagoas, enquanto MP defende o cidadão alagoano, ok? A sociedade alagoana, melhor dizendo, a Advocacia Geral do Estado, o Procurador do Estado, defende o Estado de Alagoas, certo? Então, a Advocacia Geral do Estado, exercida pela Procuradoria Geral do Estado, é instituição permanente e essencial à justiça, tendo por finalidade a preservação dos interesses
públicos e o resguardo da legalidade e da moralidade administrativa. Você vai dizer, Claudete, mas é interesse público, como é que defende o Estado? Olha só, o Estado de Alagoas é uma pessoa jurídica de direito público. Como pessoa, ok, tem seus direitos, seus deveres, seus interesses próprios. Às vezes, esses interesses conflitam com o do cidadão, por incrível que pareça, não deveria, mas conflita. Aí vem o MP e fala assim, Estado de Alagoas, não pode, né, lesar a sociedade. Você está puxando sardinha pro seu lado aí, mas está errado isso, vou defender a sociedade. Aí MP e Procuradoria-Geral do Estado, às vezes, estão ali, ó, no embate. Que MP defendendo a sociedade de Alagoas, né, alagoana, e a Procuradoria-Geral do Estado defendendo o Estado de Alagoas. Tem hora que dá conflito, tá bom? O que mais? Funções institucionais da Procuradoria-Geral do Estado. Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado, né? Claro. Desenvolver as atividades de consultoria jurídica ao chefe do Executivo e junto aos órgãos da administração direta. Olha lá, né? É defendendo o Estado. Zelar pela defesa do patrimônio público estadual e imobiliário. Exercer o controle interno da legalidade dos atos administrativos. Executar outras atribuições. O Estado centralizará na PGE, Procuradoria-Geral do Estado, a orientação normativa das atividades de assessoramento jurídico do Estado quanto à sua administração direta. Então, o órgão central de orientação jurídica para o Estado é a PGE. Tem que ser, né? Claro. Os procuradores autárquicos e os advogados de fundação, autarquia e fundação, são órgãos da administração indireta estaduais. Tem lá seus procuradores próprios. Então, esses procuradores têm competência privativa na representação judicial e assessoramento jurídico das entidades a que pertence, vedado o desvio de função destes servidores, salvo para a função de cargos em comissão, né? Comissão pode. Em lotação em órgão de administração direta para exercício de atividades assemelhadas a outras carreiras jurídicas, desde que lhe seja garantido mesma remuneração dos cargos que substituírem. Ok? Assim, olha, fica aí. Isso aqui é luta funcional, né? Bem legal. Enfim, pouco provável de cobrar isso aqui de você. Os procuradores autárquicos, advogados de fundação, para efeito de incidência de teto, são considerados procuradores, né? Nos termos aí do 37 da Constituição Federal, que é o teto máximo remuneratório, né, do serviço público, que você sabe muito. A Procuradoria-Geral do Estado compreende o Conselho Superior e os órgãos setoriais, essa é a estrutura da PGE. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação do Estado cabe à Procuradoria da Fazenda Estadual, né? Quando é para cobrar aí valores da Fazenda. Agora é a Fazenda que tem que receber, tá bom? As funções de Procuradoria-Geral do Estado serão exclusivamente exercidas por procuradores do Estado, que são organizados em carreira, promovidos em caráter efetivo, não é vitalício não, hein? Não é cargo vitalício não, é cargo efetivo. Mediante prévia e indispensável seleção em concurso público de provas, é um efetivo poderoso. Ele parece um vitalício, mas ele não é não. Ele tem estabilidade, ok? Mas ele é poderosão, tá certo? Vedado o ingresso através de provimento derivado. Então, olha só, tem que fazer concurso para nomeação, provimento originário, certo? E não se admite a nomeação por outros meios, ad hoc, não pode, dativo, não pode, tá certo? Então é bem parecido com o MP nesse aspecto. A Procuradoria-Geral do Estado é dirigida, claro, pelo chefe, que é o PGE, nomeado pelo chefe do Executivo, escolhido entre os componentes da última classe da carreira, né, de procuradores do Estado, tem que ser maior de 35, indicado também em lista sextupla, mediante eleição, bem parecido, né? Ok? Pouco provável disso aqui ser cobrado de você, mas vamos lá, que não vale a pena ler. A nomeação e a destituição do PGE condicionam-se à aprovação desse nome na Assembleia Legislativa Estadual,
Então, é o executivo que nomeia o chefe, mas tem que ter aprovação do legislativo estadual. O PGE exercerá mandato de 2 anos, permitida a recondução, quantas vezes quiser, a recondução. O PGE pode ser destituído antes do final dos 2 anos, por deliberação da maioria absoluta também da Assembleia Legislativa. Aqui é uma punição, né? Uma punição. E aí, quais são assegurados aos procuradores? Olha lá, isonomia de vencimento em relação às atribuições assemelhadas ao MP. Isso aqui é polêmico, né? Porque viu aqui, ó, tem aqui uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, né? Julgada pelo Supremo. Eu não acredito que a banca cobre isso aqui de você, não dá para arriscar, mas é inconstitucional. Exclusividade quanto ao desempenho das atividades, só eles podem representar o Estado de Alagoas. Irredutibilidade de vencimento, todo mundo tem isso, né? E todos os demais direitos garantidos aos servidores civis, ok? Resguardadas as peculiaridades da carreira. Viu que aqui não tem vitaliciedade, né? Viu? Vedado aqui aos procuradores, essa é a advocacia, né? Contra os interesses de pessoa jurídica de direito público, e ainda em qualquer hipótese, quando submetido à dedicação exclusiva, ocupar outro cargo, saúde e magistério, desempenhar, mediante desvio de função, atividade estranha, e assim vai, né? Ser cedido a órgão público diverso, aquilo que já foi falado lá em cima, eles repetiram aqui, né? E exercer comércio, salvo na forma da lei. Bom, a organização depende de lei complementar, aplicam-se aos procuradores do legislativo e do judiciário, no que couberem as disposições aqui, né? Porque o judiciário e o legislativo também têm os seus procuradores próprios para defender o judiciário, para defender o legislativo. Tá bom? Certo? Bom, aí, aqui nós temos outra função essencial à jurisdição. Defensoria. A Defensoria Pública vai defender o cidadão hipossuficiente. Quem é esse? Aquele cidadão que precisa se defender, primeiro ele tenta resolver o seu problema sozinho, né? É isso. Poxa, mas aí eu não consegui. E agora? Faço justiça com as próprias mãos? Não pode fazer justiça com as próprias mãos. Como é que eu vou resolver o problema? Vem pro judiciário, vai lá no judiciário, tá bom, seu juiz, resolve o meu problema porque eu não consegui resolver sozinho não. Mas olha só, não pode ser sozinho, você precisa de uma representação de uma pessoa que conheça os trâmites do processo legal. Um advogado, vai lá buscar um advogado para te defender. Porque ele tem capacidade postulatória. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. E agora? Pode, né? O cidadão, por falta de recursos, ficar sem o acesso ao judiciário? Claro que não, isso é garantia constitucional. Então, quer que o poder público tem que garantir? Uma estrutura que defenda o cidadão que não tenha condições de bancar os honorários advocatícios e as custas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento. Olha como isso é tranquilo, né? Tudo bem. Se você for fazer uma leitura jurídica, isso é falar de uma forma tão rebuscada, né? Mas é isso, é uma novela, é desse jeito, tá certo? Então o hipossuficiente é pobreza nesse sentido, é uma pobreza jurídica. Cuidado com o conceito da pobreza, né? O conceito social de pobreza e o conceito jurídico de pobreza. Às vezes a pessoa não é socialmente enxergada como pobre, mas ela juridicamente ela é pobre. É por isso que se fala hipossuficiente. Tudo bem? Cuidado com isso. Às vezes a pessoa... eu já conheci uma juíza que ela tinha gratuidade. Por quê? Porque ela ela tem um filho especial, né? Com necessidades especiais. O tratamento é carérésimo, né? Para ele se manter vivo. E ela não sustenta, entendeu? E é isso, acontece. Então vamos lá.
Defensoria é instituição permanente, essencial à função jurisdicional. Lembrando que toda vez que a Constituição fala que é instituição permanente, é uma cláusula pétrea implícita. Olha, para o Estado democrático de direito, não pode retirar do cenário do Estado democrático esta instituição, senão desfigurou, entendeu? Incumbindo-lhe prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados no âmbito judicial e extrajudicial, compreendendo a postulação e defesa dos direitos em todos os graus e instâncias na forma do artigo constitucional, ok? Certo? Que mais? São princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Você já viu, né? Você já conhece esses princípios, a gente estudou ele lá no MP. E aí, a Defensoria, a ela é concedida, assegurada a autonomia, isso é recente, né? 2007 para cá, que a Defensoria conseguiu essa autonomia, muito importante, muito importante. Eu já trabalhei junto, eu não trabalhei na Defensoria, mas eu, antes dessa autonomia que a Defensoria conseguiu, eu trabalhei já desde 1995 no Judiciário, e ali tinha perto do meu local de trabalho, tinha um núcleo da Defensoria. E era horrível, sabe? Porque assim, pro pobre nada, né? Então, dava uma mixaria, a estrutura da Defensoria era degradante, era horrível. Melhorou muito depois que a Defensoria conseguiu a sua autonomia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Não é ainda o ideal, mas eu vi o que era a estrutura da Defensoria e lá na comarca onde eu atuo, e hoje o que ela é, entendeu? E a melhoria aconteceu depois da autonomia orçamentária, financeira, é muito importante. E aí, já que ela é dotada de autonomia, ela vai praticar os seus próprios atos de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa, né? O que qualquer estrutura com autonomia faz, né? Tudo muito semelhante ao que a gente já estudou. Elaborar a sua proposta orçamentária dentro do LDO, né? Lei de Diretriz Orçamentária, ok? Então, você percebe que é tudo muito, 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 muito semelhante, tá bom? Muito, muito. A Defensoria, claro, tem um chefe. Quem é ele? Defensor Público Geral do Estado. Até a nomenclatura é parecida, né? Pois é. Nomeado pelo governador, sempre pelo governador. Maiores de 30, indicado em lista tríplice, cuidado com isso. Através de votação direta, obrigatória e secreta dos seus membros, que vão encaminhar a lista para o governador, para um mandato de 2 anos com uma recondução. Cuidado com esses detalhes. Você viu que uns é a recondução e outros é uma recondução. Para concurso público isso é interessante. O chefe pode ser destituído antes dos 2 anos por decisão da Assembleia Legislativa, na nomeação pelo chefe do Poder Executivo, destituição por decisão do Legislativo. O chefe comparecerá anualmente à Assembleia para relatar as atividades e necessidade de defensoria. A Defensoria tem uma lei complementar. Essas leis complementares de organização da Procuradoria, da Defensoria, eu dou aula de estudo. Então, quando tiver aí o concurso, me avisa, que às vezes eu não consigo perceber, né? Eu dou aula para todo o Brasil e às vezes eu não consigo perceber, que eu preparo para você a análise da legislação orgânica respectiva, tá bom? E aí, assegurado aos defensores públicos que ocupam cargos efetivos, viu? Não, é vitalício também não. Inamovibilidade, é um efetivo com inamovibilidade. Salvo interesse público, não, voto de 2/3 pois é. Aqui, a princípio também já mudou na Constituição Federal, é maioria absoluta, Irredutibilidade todo mundo tem, estabilidade, viu? Aqui, perfeito, estabilidade, não é vitaliciedade. Após 3 anos, igualzinho você, ok? Não podendo ser demitido, senão proceder judicial
ou o processo disciplinar administrativo, assegurada a ampla defesa, certo? Ingresso na classe inicial por concurso público de provas e títulos, promovido aí pela Defensoria, participação da OAB, bem parecido, é tudo muito parecido. Promoção voluntária de classe para classe, alternadamente por antiguidade e merecimento, através de lista tríplice do merecimento, né? Tudo muito parecido, né? Pois é. E você sofrendo, achando que ia ser difícil. Ó que lindo, perfeito, aposentadoria e pensão, observa o artigo 40, verdade, o artigo 40 da Constituição Federal. Férias anuais de 60 dias, assim como o juiz, assim como o promotor, férias anuais de 60 dias. Aos membros da carreira é vedado receber qualquer título, as vedações, né? Honorários, percentuais, a gente recebe, o advogado recebe isso aqui. Membro da defensoria não, ok? Tem lá a sua remuneração, tá bom? O ato de remoção de disponibilidade depende aí em decisão de 2/3, não é mais 2/3, é maioria absoluta. Os cargos das carreiras do MP, Procuradoria, Defensoria, bem como o cargo de advogado de ofício da Justiça Militar, são considerados assemelhados ao da magistratura, ok? Ó. Equiparados. Tudo bem, nem todos são vitalícios, percebeu? Mas a proteção é muito semelhante, assemelhados. Pois é, aqui foi objeto de ação de inconstitucionalidade. Ação julgada, prejudicada, ficando sem efeito, a liminar anterior. Pois é, voltou a valer. Eu não vi nada demais aqui. Então, já ficou sem efeito, né? Voltou tudo o que era antes. Tá bom? Visto não ser possível o exame sobre a constitucionalidade do presente dispositivo em virtude da promulgação da emenda 19. É aquela vinculação. Vamos falar agora da advocacia. Que ali não vale a pena entrar no mérito não, porque não vai cobrar de você. A advocacia também é função essencial à jurisdição. A advocacia vai defender quem? O cidadão que tenha condições de bancar, né? Certo? Cidadão, quando eu falo, eu estou alcançando as pessoas físicas e jurídicas, tá bom? É nesse conceito amplo, tá certo? O advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, claro. É obrigatório o patrocínio das partes por advogado em qualquer juiz ou tribunal, observado a lei. Claro que se tem uma exceção, os juizados especiais, até um patamar não precisa de advogado, né? Mas a regra é da obrigatoriedade da representação judicial por advogado às partes envolvidas em processo judicial, ok? O Poder Judiciário reservará em todos os fóruns e tribunais salas privativas, condignas e permanentes destinadas aos advogados. Advogado, defensor, promotor, juiz, todo mundo está no mesmo patamar. Procurador de Estado também, procurador, tem todo mundo está no mesmo patamar, entendeu? Todo mundo mesma formação, mesma exigência, mesmo conhecimento, só que cada um com seu papel, entendeu? Então ninguém está subordinado a ninguém não, hein? Pelo amor de Deus, não leva essa informação equivocada. É dever das autoridades e dos servidores do Estado e do município respeito aos direitos e às prerrogativas dos advogados sob pena de responsabilidade. Pois é, respeito ao advogado. Muito. E eu sempre respeitei. Tenho vários amigos advogados, em qualquer profissão, né? As pessoas falam muito mal do advogado. E por quê? Porque não tem, né, o status de uma estrutura pública, né? Olha, eu admiro essa classe, admiro demais a classe dos advogados. Cada vez mais. É muito difícil ser advogado no Brasil. Muito difícil, muito difícil. Isso eu dou assim, bato pau para quem consegue sobreviver, né, no exercício da advocacia. Muitos saem porque não aguentam, e não são fracassados, porque não querem mais enfrentar essa luta, que é uma luta diária o exercício da advocacia, certo? Eu nunca quis ser advogado, porque eu não tenho perfil para ser advogado, apesar dos meus professores falarem que Claudete, você tem toda a pose, toda a postura de uma advogada, mas eu nunca cogitei ser advogada, porque não é para mim.
Entendeu? Nem nunca fiz a prova da OAB, porque eu nunca quis ser advogado, nunca cogitei ser advogado. Mas eu admiro, tenho muitos amigos advogados, muitos, adoro todos. Ok? Então vamos parar por aqui. Analisamos, né? De uma forma bem objetiva. Ah, Claudete, foi acelerada. Eu só diminui o ritmo do vídeo. Mas, olha, muita coisa do que eu falei aqui, né? Você já sabe, eu acho que 80% ou mais, você já sabe. Se você fez um bom estudo de constitucional e a lei orgânica comigo, você sabe, né? Você percebeu que é tudo muito semelhante. Perfeito. Então, olha só, vai lá e faça a melhor prova da sua vida. É isso. Lembre-se que você está concorrendo com você mesmo, porque o seu eu amanhã tem que ser melhor que o seu eu de ontem. Só isso, faz isso, ó. Tenha esse propósito. Não olha para os outros, olha para você, olha para o seu futuro, ok? Mas não esquece de aprender com o passado e agir no presente para conquistar esse futuro. Fica a dica, hein? Manda notícias, espero que você tenha gostado. Melhor, eu quero que você tenha aprendido e que você gabarite a sua prova, que esteja no topo da lista de classificação. E não importa o lugar onde você estiver, continue firme. Lembre-se que concurso público se faz até ser mais feliz. Mas lembra de ser feliz hoje. Jamais caminhe com tristeza. Não aceite isso para você. Decida ser feliz. Já tô com saudades, hein? Tchau, tchau.